Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma aula de biologia. Hoje vamos falar sobre mais um filo de animais invertebrados, que é o filo dos anelídeos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe essa aula, tá bom? Então vamos lá. Quem vão ser os anelídeos? Os anelídeos vão ser animais que geralmente vão ter corpo cilíndrico e que vão ter um corpo segmentado, vão ter um corpo dividido. Dentre os principais exemplos, a gente tem aqui a sanguessuga e a gente tem também as minhocas. São os exemplos mais conhecidos. Mas existe também um outro animal, que é um animal aquático, chamado de tubícola, ou também chamado de poliqueta, certo? Não é um animal muito comum, né? Mas no caso da minhoca e das sanguessugas, são animais bastante conhecidos. Vamos observar algumas características desse filo. Primeira característica, como eu já falei, vai ser o corpo segmentado. A palavra anelídeo, ela vem do latim anellus, que significa anel. Então, o corpo ele vai ser segmentado, vai ser dividido em anéis. Só que esses anéis eles recebem o nome de metâmeros, certo? Por conta esse fenômeno que causa essa segmentação é chamada de metameria. Então, os anéis que dividem o corpo por exemplo, da minhoca, vamos usar a minhoca que é um exemplo mais comum, vai ser chamado de metâmeros. Além disso, esses animais eles são triblásticos. O que isso significa? O que quer dizer? Significa que eles são formados por aqueles 3 folhetos embrionários que a gente já falou em outras aulas, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais celomados. O celoma vai ser aquela cavidade corporal que abriga um líquido. Ela pode ter várias funções. No caso dos anelídeos, o celoma ele vai funcionar como uma espécie de esqueleto hidrostático. Então ele vai dar sustentação ao corpo e vai ajudar também na locomoção desses animais. O corpo, a pele desses animais também vai ser revestida por uma cutícula, que é uma característica comum lá com os nematóides. A cutícula ela é uma espécie de proteção a mais para o corpo do animal. E no caso, né, por exemplo, da minhoca, das sanguessugas, a cutícula ela vai servir para proteger contra atritos de substâncias do solo. O tipo de reprodução, principalmente, é a reprodução cruzada. Por quê? Nesse filo de animais é muito comum espécies hermafroditas, ou seja, espécies que possuem os 2 sexos. Porém, embora esses animais tenham os 2 sexos, eles não fazem o processo de autofecundação, porque o amadurecimento dos espermatozoides e óvulos, eles são feitos em épocas diferentes. Então, o animal, ele cruza com outro, né? E eles fazem as trocas dos gametas que já estão maturados. Então, o processo é de reprodução cruzada. A simetria bilateral, porque se a gente traçar um plano no corpo do animal, eu vou ter 2 partes, 2 laterais idênticas, iguais. Então, vamos aqui a mais algumas características. O sistema circulatório desses animais, ele é um sistema fechado. Ele é um sistema que vai ser composto por 2 vasos longitudinais, né? Eles ficam no comprimento do corpo do animal. E esses vasos, eles têm capacidade de contração. Eles vão ser ligados um ao outro por como se fossem 2 bombinhas que funcionam como 2 corações. Além disso, a gente tem um sistema digestório que vai ser completo, ou seja, vai de boca até ânus. E uma característica interessante no sistema digestório é que esses animais eles têm 2 estruturas, 2 órgãos, que é o papo e ele tem também uma moela. O papo
tem a mesma função lá da galinha, né, do papo da galinha. O papo, nesse caso aqui, ele serve para armazenar o alimento. E a moela, ela serve para triturar. Em relação ao sistema nervoso, a gente tem um sistema ganglionar, né? Eu tenho cordões ganglionares que ficam também no comprimento do corpo do animal. A respiração, a principal forma de respiração desses animais é a respiração cutânea. Respiração cutânea é respiração pela pele. E aí, claro, para que o animal ele faça respiração pela pele, a pele ela tem que estar umedecida. Porém, existem ainda algumas espécies que fazem respiração branquial. A respiração cutânea ela é muito comum nas minhocas. Existem também algumas espécies de tubículas que fazem respiração cutânea, mas a maioria faz respiração branquial. E, além dos tubículas, também algumas espécies de sanguessuga vão fazer respiração branquial, mas a maioria das sanguessugas também fazem respiração cutânea. Então, a respiração cutânea ela vai ser predominante e existem algumas espécies que podem, por vez, fazer respiração branquial. No sistema excretor, eu vou contar com metanefrídeos. Os metanefrídeos, eles funcionam como se fossem rins. E eles vão servir para excretar do animal algumas substâncias, como, por exemplo, amônia, como ureia. Pode excretar também água e alguns sais que não são mais interessantes para o corpo desse animal. E lá no tipo de reprodução, como eu já falei, existem muitas espécies hermafroditas, né? Só que, mesmo assim, eles vão fazer reprodução sexuada, certo? A única exceção que a gente tem aqui são os poliquetas, que são os tubículas, certo? Os tubículas são espécies de anelídeos aquáticos. A gente tem as minhocas, que são terrestres, são de vida livre. As sanguessugas, elas são terrestres também, só que elas são animais ectoparasitas. Elas grudam em algum animal para poder sugar alimento deles. E tem os poliquetas, que são animais aquáticos. Na próxima aula a gente fala sobre as principais classes de anelídeos. Tudo bem? Beijo, até a próxima aula.